Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A leitura primeira da liturgia nos traz um livro difícil de ser lido, mas ainda explicado. Trata-se do Coelé, também conhecido com o nome de Eclesiastes, isto é, o pregador. É um livro relativamente pequeno no Antigo Testamento, porém um livro desencantado, um livro que apresenta a vida vazia, um livro que mostra a inconsistência absoluta da existência neste mundo, um livro que, de certa maneira, mostra que nada passa de vaidade destinada a desaparecer. E, no entanto, um livro inspirado. Claro, não é a última palavra. Quem o lê deve estar ciente do seguinte: ele está percorrendo uma estrada com alguém que o fez muitos séculos antes dele, mas que não sabia qual seria o fim da história da salvação. De certa maneira, não deveríamos ler este livro, nós que temos o conhecimento da salvação, nós que temos o conhecimento do que veio depois, nós que temos o conhecimento da sua consumação. Mesmo assim o lemos. E o lemos por quê? Porque queremos ser solidários com aqueles antigos judeus do século III ou IV antes de Cristo, que caminhavam às apalpadelas e não sabiam exatamente onde iria terminar a história da salvação. Não sabiam exatamente onde terminaria a própria história, a própria trajetória de cada um com Deus. Se nós deixamos o Novo Testamento de lado, se nós o eliminamos do campo visual, então sim, voltamos a pensar como o antigo Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Parece-nos muita afirmação contrária, parece que nós temos muitas novidades e, no entanto, elas todas não passam de um contínuo, de um fio que conduz inexoravelmente cada um para a velhice, para a doença e para a morte. Bem, se a vida neste mundo nada mais é do que um prelúdio à velhice, à doença e à morte, ela tem sentido? Se a morte é um mergulho no nada, a vida que para lá conduz inexoravelmente tem algum valor? Tem algum sentido? Sejamos claros, sejamos honestos. Uma vida desta não teria sentido nenhum, a menos que Deus introduza alguma coisa na história que a época do Coelé não existia ainda e de que ele não conhecia absolutamente nada. A ressurreição de Jesus. Sim, nós fomos feitos para viver neste mundo, morrermos neste mundo e revivermos com letras maiúsculas no outro mundo. Então, sim, tudo recobra um sentido maravilhoso para nós.